Todo o que recebe toma emprestado, ainda que não tenha intenção de devolver. Como Deus recompensa sobremaneira os misericordiosos, todos os que ajudam o próximo são investidores. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e ensinava aos seus discípulos, dizendo: O Sermão da Montanha, de Santo Agostinho. Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, um dos maiores doutores da Igreja Católica, se não o maior, nasceu em 454 depois de Cristo e morreu em 430. Nessa edição aqui, que é do Clube de Literatura, do Clube de Livros Católicos, minha biblioteca católica, é desse clube de leituras aqui, ediçãozinha muito linda, mas eu vou deixar embaixo no link aonde você encontra outras edições. Mas nessa edição a gente tem uma mini biografia de Santo Agostinho, extraído daquele livro Legenda Áurea. Vou deixar a fotinha do livro aqui porque eu não tenho, mas pretendo adquirir em breve. Nessa biografia a gente vai ter, logo no início, uma explicação sobre o nome de Santo Agostinho, mas não é uma explicação, são 3. Porque Santo Agostinho, ele tem um nome, né, assim como o Imperador Augusto, que sobrepujou todos os outros reis, e os estudiosos dizem que Santo Agostinho sobrepuja todos os outros estudiosos da igreja. Outros dizem que seu nome vem do fervor do afeto, assim como o mês de agosto, né? E outros vêm de altura. Então Santo Agostinho, ele é um santo das alturas, do alto, e ele é realmente muito iluminado. E engraçado em pensar que logo no começo Santo Agostinho, ele não era religioso, ele acreditava nas ideias dos maniqueus, né? Que acredita só na versão do bem e do mal, sendo que tudo que é matéria é mal e tudo que é espiritual é bom. Então ele acreditava que Jesus era apenas uma imagem. Mas por tanta devoção, oração e pedidos da mãe, Santo Agostinho vai acabar voltando para a religião e vai virar este homem inteligentíssimo, estudioso e um dos maiores da igreja. E nesse livro aqui, o que ele faz? Ele faz justamente um estudo do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, para quem não conhece, está lá em Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7, e é a parte também que você vai falar das boas aventuranças, né? Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, porque esses herdarão a terra, herdarão o céu. Então é esse trecho da Bíblia que Santo Agostinho se debruça para poder escrever o Sermão da Montanha. Levando em consideração também a biografia dele que tem no começo desse livro, Santo Agostinho, ele escreveu e ele estudou infinitamente todos os assuntos da igreja. Ele tem muita coisa escrita. Obviamente que muita coisa também se perdeu, mas existe muitas outras coisas. Inclusive, além de usar a Legenda Áurea, você vai ter aqui nessa mini biografia dele vários trechos do seu livro Confissões. Mas então tá, Santo Agostinho ele divide este livro em 2 partes. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino do céu. Na primeira parte, Santo Agostinho então divide esse livro aqui em 2 partes. E na primeira parte, preceitos que ensinam como mudar nossa vida. E na segunda parte do livro, ele vai então das beatitudes que nos permitem ver a Deus. Santo Agostinho não brinca em serviço, e a prova disso é que ele vai analisar frase por frase sobre o Sermão da Montanha. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados pelo próprio Deus. Logo no primeiro capítulo está aqui. O Sermão do Senhor fornece o modelo perfeito da vida cristã. Então, para Santo Agostinho, essa parte é Jesus dizendo qual deve ser o modelo de ser humano. E aqui ele vai introduzir a gente no porquê disso. Mas depois, já no segundo capítulo, ele vai começar a analisar, então, como eu disse, frase por frase desse sermão. Bem-aventurado os mansos. E aqui ele vai discorrer, são capítulos curtos, tá?
ele vai discorrer em 4 páginas o que são esses mansos. E ele, além de colocar o trechinho como nome do capítulo, ele coloca lá: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. E ele vai explicar, linha por linha, o que são os mansos, o que são a terra que eles vão possuir, por que só os mansos vão possuir a terra. E nisso ele vai discorrendo nos demais capítulos os trechos. Vós sois o sal da terra. E ele não pega só a análise do Sermão da Montanha. Ele joga as palavras que Jesus utilizou com trechos também de outros livros das Sagradas Escrituras para poder entender. Bem-aventurados os pacientes, porque eles herdarão a terra. Então, para ele, o Sermão da Montanha é a receita perfeita do que deve ser o ser humano e a que ele deve se dedicar. Mesmo que você não seja católico ou religioso, é um livro que vale a pena porque é muito bem escrito. Na minha visão, eu pensava que Santo Agostinho escrevia de um modo difícil, mas não, gente. É um livro bem fluido e muito fácil de ler. É um livro bem gostoso de ler mesmo. Para você que está estudando a Bíblia ou não, vale muito a pena. E aí depois que ele analisa todo o Sermão da Montanha, nesse livro 2, ele vai falar então, começa aqui sobre a pureza do coração. Acho que não dá pra ver direito por causa da luz, né? Mas tá tudo bem. Então, se na primeira parte Jesus nos dá a receita de como ser, na segunda Santo Agostinho pegando os mesmos trechos, ou complementando os trechos, né? Vamos usar isso, ele complementa, não querendo complementar a Bíblia, para poder explicar. Então, se na primeira ele nos dá o molde de como ser boas pessoas, na segunda ele vai nos dar a aplicação desses moldes. Então, para você que ainda não leu a Bíblia e não leu o Sermão da Montanha, pode ficar despreocupado, porque o Santo Agostinho traz o sermão inteiro aqui, analisado linha por linha. Outro ponto interessante também é que ele vai falar em algumas partes aqui das traduções da Bíblia e da utilização de algumas palavras. Como Santo Agostinho, esqueci de dizer, mas ele foi professor de gramática em Cartago, né? O nome da cidade. Então ele também entende muito da língua, da formação da língua, e é o que ele vai fazer aqui. Eu fiquei realmente encantado com esse livro, não esperava encontrar uma análise tão boa. E como eu disse mesmo, para quem não é religioso, vale a pena ler, para você ver a análise que ele faz de nós, através das palavras de Jesus. Ele conta até algumas historinhas aqui aonde se aplica a lei da Bíblia e aonde se aplica também essas coisas que acontecem e que está dentro do que Jesus fala sobre o Sermão da Montanha, tá? Então, fica aí a recomendação. Gente, essa edição aqui, eu vou te falar lá, olha que edição mais linda, linda mesmo. Acabamento, olha. Edição muito bonita da minha biblioteca católica. Tá? E mais lembrando que não é um livro só para católicos, né? Religião, Bíblia, estudo. Fica então essa forte dica deste livro maravilhoso de Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, porque o Santo Agostinho morreu em Hipona, né? Então, se você tem um livro não só com condutas religiosas, mas também um livro com condutas morais. Fica a forte dica deste livro, muito bom, uma belezura. Até os próximos vídeos, se inscreva no canal, um abraço e bem-aventurado todos vocês. Fui! Quando vos perseguem, quando vos injuriam, e mentindo, fazem todo o mal contra vós por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu.